Estimados irmãos, o Evangelho de hoje está cheio de significados. Ele é escrito justamente para nos fazer refletir coisas profundas da nossa fé. Vejam, precisamente na estrada estava sentado a mendigar Bartimeu, filho de Timeu, um cego e mendigo. E a sua cura, a cura que Jesus realiza, é a última cura que Jesus vai realizar antes da sua paixão. É a última cura que Jesus fez antes de ser morto, de ser crucificado. E não é por acaso que Jesus, a última cura que Jesus faz é a cura de um cego. Isto é, uma pessoa cujos olhos perderam a luz, porque ele não era cego desde nascença, ele havia perdido a visão. Isso também é algo que nos chama a atenção no Evangelho, né? Não era um cego de nascença, mas um homem que havia se tornado cego e também mendigo. Portanto, nós sabemos muito bem que a cegueira no Evangelho, ela tem um significado. A cegueira representa justamente alguém que perdeu a luz, alguém que tem necessidade da luz de Deus, da luz da fé, para conhecer verdadeiramente a realidade e poder então caminhar pela estrada da vida. Por isso, meus irmãos, cego no Evangelho é aquele que perdeu a luz da fé. E se ele perde a luz da fé, como poderá ver o caminho? Como poderá reconhecer o caminho? Por isso esse cego vivia à beira do caminho, não no caminho. Ele vivia à margem do caminho, porque ele não enxergava mais. E uma vez que ele não enxergava, como pode alguém que não enxerga querer caminhar no caminho onde tantos outros estão caminhando, não é verdade? Por isso então ele vivia à margem. E depois também se tornara mendigo. Por quê? Porque justamente uma vez que já não enxergava e que estava sentado à beira do caminho, que já não poderia mais percorrer o caminho que o levava até as coisas, até as ações, que não o conduzia mais, que já não lhe dava mais, de certa forma, condições de caminhar, ele só podia viver de esmolas, só podia viver daquilo que mendigava. Por isso, cego e mendigo. Meus irmãos, esse cego, alguns padres da igreja, como Santo Agostinho, já havia feito uma alusão, que o cego é o homem, o cego é o ser humano, o cego somos todos nós, que fomos criados por Deus com a luz, para contemplar a luz, mas com o pecado da desobediência dos nossos pais, com o pecado que veio ao mundo, nós perdemos essa luz e consequentemente ficamos nas trevas do erro, do pecado, e por isso não enxergamos mais o caminho, que é Jesus. E por isso vivemos também, de certa forma, de mendicância, porque já não podemos mais viver daquela realidade plena do paraíso com a qual nós fomos criados. Já não podemos mais usufruir daquilo que Deus fez para nós, porque nós, pelo nosso pecado, nos afastamos de Deus e consequentemente preferimos, de certa forma, viver de mendicância, viver de esmolas. Portanto, condição essencial para nós cristãos é, primeiramente, reconhecer a nossa cegueira, reconhecer que nós somos cegos, que essa cegueira pode dominar a muitos de nós, e por isso reconhecer que necessitamos da luz, caso contrário permaneceremos cegos para sempre. Não podemos nos acomodar, não podemos nos contentar em continuar enxergando mal, não podemos aceitar continuar a nossa condição de cegos, A gente não pode aceitar
muitas vezes, certas condições na nossa vida, até mesmo nas condições físicas, né? Tem muita gente que não evolui na vida da própria saúde, faz uma cirurgia, por exemplo, e não evolui, não porque não tem capacidade para evoluir, mas porque desistiu, porque não quer se esforçar, né? Portanto, não basta apenas, né, a gente buscar a cirurgia, mas é preciso também um esforço para a recuperação. Portanto, um esforço da nossa parte em querer de fato ser curado. É isso que esse cego trazia dentro dele. Ele trazia esse anseio, uma necessidade da luz, e por isso não aceitava permanecer cego, até porque não tinha sido cego desde o início, havia perdido a luz. Portanto, ele não aceita permanecer na cegueira, não aceita permanecer na escuridão. Por isso, Bartimeu não é cego de nascença, mas perdeu a vista. É o homem que perdeu a luz, e ele está ciente disso. No entanto, esse homem perdeu a luz da fé, mas não perdeu a esperança. Ele soube agarrar a possibilidade do primeiro encontro que foi possível com Jesus, e confia que Jesus pode curá-lo. E ouvindo dizer que o mestre estava passando pelo seu caminho, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem piedade de mim. Meus irmãos, aqui está também um outro ensinamento para a nossa vida. Nós talvez podemos até nos sentir às vezes fracos na fé, podemos até sentir que muitas vezes estamos passando por essa cegueira, talvez estejamos também numa fé diminuída. No entanto, jamais perder a esperança de quem pode nos devolver a visão, jamais perder a esperança de quem pode nos fazer enxergar novamente, e não perder a oportunidade. Esse cego não perdeu a oportunidade. Quando ouviu que Jesus estava passando, ficou atento, e quando Jesus passou, ele gritou. Já que não podia ver, já que não podia ir até Jesus, ele gritou de onde estava, para que Jesus tivesse misericórdia dele, para que Jesus tivesse pena dele. Meus irmãos, Deus passa também pelo caminho da nossa vida. Às vezes Ele passa no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, de uma forma muito simples, de uma forma quase que imperceptível, que nós não saibamos perder essas oportunidades. Deus passa às vezes pela nossa vida numa homilia que a gente está ouvindo, Deus passa pela nossa vida às vezes numa oração que estamos fazendo, Deus passa pela nossa vida às vezes quando a gente entra para rezar numa igreja e de repente vê diante de nós uma frase bíblica, um ensinamento. Deus passa diante de nós muitas vezes através da palavra de um irmão. Deus passa pela nossa vida de muitos modos, de muitas maneiras. Deus usa de tudo para nos chamar a atenção. Deus usa de tudo para nos tirar da cegueira em que muitas vezes nós nos encontramos. Mas Deus espera também de nós essa decisão, e também ao mesmo tempo Deus espera de nós essa autonomia, esse desejo de querer ser curado. Por isso Jesus diz: vai, a tua fé te curou, a tua fé te curou. É você que quer ser curado, por isso será curado. Portanto, que nós também não deixemos passar as oportunidades da nossa vida, as oportunidades que Deus nos concede, mas que nós possamos primeiro reconhecer o mal que há em nós, e ao mesmo tempo a confiança de quem pode sanar o mal, de quem pode sanar as nossas fraquezas, nossas deficiências, que é o próprio Jesus. No encontro com Cristo vivido na fé, o cego Bartimeu readquire a luz que ele havia perdido, e com ela a plenitude de sua própria dignidade, porque era cego e mendigo, e agora voltou a ver
e percorria Jesus pelo caminho, diz o Evangelho. Portanto, ele retoma o caminho, ele põe-se de pé e retoma o caminho, que desde então terá um outro guia, que é o próprio Jesus, Há uma estrada, a mesma que Jesus percorre, ele também agora irá percorrer. Portanto, vejam, o mesmo caminho que Jesus estava percorrendo, agora o cego também vai percorrer. Meus irmãos, que estrada é essa? Que estrada é essa que Jesus percorreu e também nós podemos percorrer? É a estrada que nos leva à salvação. Deus veio ao mundo, enviou o seu Filho, que se fez homem, em tudo igual a nós, menos no pecado, assumindo a nossa humanidade. Ele veio percorrer o caminho que vai ao Pai. Ele veio percorrer o caminho do homem para Deus. Portanto, uma vez que fomos curados pela fé, agora percorremos o mesmo caminho de Jesus. Uma vez que nós enxergamos agora com clareza a Jesus, nós também o seguiremos e chegaremos aonde Jesus chegará, que é o céu, que é a glória. Esse cego não só volta a enxergar, não só deixa de ser mendigo, mas ele também se torna discípulo de Jesus, né? Discípulo, ele enxergou de fato o sentido da sua vida, que era seguir o Mestre, seguir Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, Bartimeu era uma pessoa decaída, e isto nos leva a refletir sobre o fato de que há riquezas preciosas na nossa vida que podemos perder, como ele perdeu, riquezas que não são materiais. Há muitas riquezas na nossa vida espiritual que nós não podemos perder, não podemos deixar passar. É preciso abraçá-las e é preciso de fato ter esperança de que em Jesus nós podemos adquirir todas elas. Por fim, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O que significa isso? O manto significava a identidade da pessoa, o que ela era, a sua condição. Portanto, ele abandonou as coisas que o atrapalhavam no caminho do Senhor. Ele jogou fora tudo aquilo que o tornava de certa forma, que de certa forma ressaltava ainda mais, que forçava ainda mais a sua cegueira. Ele jogou tudo isso fora, ele deu um pulo e foi até Jesus. Meus irmãos, que nós também sejamos capazes de jogar aquilo que talvez hoje nos atrapalhe a viver uma vida com Deus. Que nós também aprendamos e tenhamos a coragem de tirar o manto, talvez esse manto no qual nós nos protegemos, talvez esse manto no qual nós já nos acomodamos, talvez esse manto que ainda nós de certa forma nos iludimos, uma falsa felicidade, uma falsa sensação de santidade, etc. Estamos enrolados nesse manto e estamos de certa forma nos enganando a nós mesmos. Que tenhamos então a coragem desse cego, a coragem de tirar o manto, jogar o manto, dar um pulo e seguir Jesus. Portanto, uma atitude muitas vezes radical, que exige esforço, que exige decisão, mas que certamente trará uma recompensa para nós. Essa é a nossa conversão. A conversão é a capacidade de jogar o manto, de dar um pulo e de fazer a opção verdadeiramente por Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Amém.